Vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro do Gênesis. Glória a Deus. Gênesis capítulo 24 para nossa meditação. Versículo a partir do segundo. Gênesis capítulo de número 24. Se você tem Bíblia, pode acompanhar aí na sua Bíblia. Capítulo 24 a partir do versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher? A esta terra farei, pois tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar o meu filho. Glória a Deus. Eu quero, nesta feita, trazer um tema, coisa que não tem acontecido nesses últimos 4,59, mas hoje eu quero pontuar o tema: os que estão contigo devem saber quem é o teu Deus. Esse é o tema da mensagem que eu quero trazer da parte do Senhor para a tua vida. Vou repetir: aqueles que estão contigo devem saber quem é o teu Deus. E nesta feita eu quero aproveitar este ponto da história de Abraão e trazer essa verdade dentro da perspectiva bíblica, pois Abraão é um exemplo de servo de Deus, Abraão é um exemplo de homem de fé, Abraão é um exemplo de ser humano que se relaciona com Deus, Abraão é um exemplo, como um todo, para nós. Visto que em Abraão nós veremos um ser humano falho, mas um ser humano voltado para o Senhor. Nós veremos em Abraão um homem que mentiu, mas que ao mesmo tempo teve a consciência de voltar atrás. Em Abraão, nós vemos um homem que outrora era de pouca fé,
mas que no final da sua trajetória foi chamado o pai da fé. Então, em Abraão, a gente consegue ter uma perspectiva muito mais ampla do ser humano como um todo, visto que o homem que foi chamado pai da fé pode nos dar indícios de que até nele se observa problemas. Então isso, de certa forma, já tranquiliza o nosso coração, porque já não temos aí um modelo perfeito. Claro que o modelo exato e perfeito a seguir é Jesus. Mas aqueles que têm em sua mente que Jesus é um parâmetro muito alto, pode seguir alguns parâmetros baixos, e esses parâmetros baixos, um deles pode ser Abraão. E é muito interessante que nós possamos estar comentando acerca da vida de Abraão e das escolhas e das posições que ele tomou, porque estamos onde estamos justamente porque o Senhor colocou Abraão na rota de onde realmente nós estamos. E nesse exato momento, Abraão está preocupado na sua posteridade. Abraão já está velho de dias, Abraão já está extremamente próspero, Abraão tem condições tranquilas de passar uma boa herança para o seu filho, e dentro dessa perspectiva de herança, eu vejo um homem preocupado no passar do cajado. Eu vejo um homem que teve todos os devidos cuidados em transpor o cajado que estava sobre sua vida, e a preocupação dele era que o seu cajado fosse passado para alguém que seguisse os seus passos, para alguém que entendesse o seu propósito, para alguém que levasse adiante o seu legado. E essa pessoa era Isaac, era o filho da promessa, era aquele que o Senhor havia prometido, mesmo diante da incredulidade, estava ali o jovem Isaac, prontinho para transpor culturalmente aquilo que Deus havia preparado através de Abraão. E a preocupação de Abraão era tamanha que não queria que o seu filho se misturasse com os cananeus, visto que era uma nação extremamente idólatra, um povo mau, e que Abraão não queria de hipótese nenhuma que o seu sangue e a sua posteridade tivesse ali misturas genéticas com aquele povo. Abraão teve o cuidado de pedir ao seu servo que fosse em sua terra buscar alguém da sua família, visto que Abraão tinha consciência de que, mesmo que o seu povo tivesse alguns problemas, algumas dificuldades em relação ao relacionamento com Deus, como o próprio Abraão teve, mas que era um povo de cerviz amolecida, vamos dizer assim. Não era um povo duro, não era um povo incrédulo, mas era um povo maleável. Eu acho que essa palavra se encaixa melhor. Paz, filho. Jesus te abençoe. Então, quando nós olhamos para a preocupação de Abraão, nós percebemos o quanto este servo de Deus estava preocupado em passar o cajado, em passar a missão, em passar adiante o seu legado. Até nos mínimos detalhes, Abraão teve suas preocupações. E ele chama o seu servo mais velho
seu servo mais experiente, e pede o juramento ali diante dele sobre um hábito ou um costume que eles tinham, que era jurar sobre a coxa do seu senhor. Para que ele fosse buscar uma moça lá no meio da sua parentela, para que esta viesse e pudesse assim casar com Isaac. E este servo, ele era tão coerente, este servo, ele era tão fiel, que ele se preocupou no cumprimento dessa promessa que Abraão estava cobrando dele. Ele não simplesmente disse, sim senhor, eu vou lá e vou fazer, vou buscar. Mas ele levou em consideração a possibilidade de a moça não querer vir. De ele não conseguir encontrar, de acontecer alguma coisa. Ele estava preocupado em ser literalmente transparente. E isso é algo muito bom de se ver perto das pessoas que estão ao nosso redor. Claro que as condições que Abraão tinha de ter servos naquela época é totalmente diferente do que temos hoje. Mas nesse exato momento poderia ser um amigo, um parente próximo, um funcionário, quem sabe. Nós podemos muito bem contextualizar com o momento da vida que estamos vivendo. E em qualquer uma dessas hipóteses que eu levantei aqui, é necessário que tenhamos pessoas ao nosso redor que sejam na postura deste servo, preocupados em fazer exatamente aquilo que lhes foi imposto, ou que lhes foi pedido. E quando este servo questiona, tá bom, eu vou lá, vou fazer o que o senhor mandou, mas e se eu não conseguir? E este não conseguir não for por minha causa, visto que eu estou lá buscando um ser humano que tem suas escolhas, suas vontades, suas necessidades, enfim. Eu não vou lá buscar um bicho, então eu preciso ter uma abertura de possibilidades para que eu possa entender até onde o meu Senhor quer que eu vá. E Abraão é muito claro no sentido de que ele fosse, e se aquela que ele escolhesse para vir não quisesse vir, que a responsabilidade não seria mais dele, mas dela. Mas, ao mesmo tempo, colocou diante dele a confiança que ele tinha em Deus para este caso, para este momento, para este feito. Então, nós podemos observar que esse contexto, esta história nos traz lições impressionantes. Primeira delas, nós percebemos um servo extremamente obediente. Esse é o primeiro ponto. É importante que tenhamos no meio de nós, ao nosso redor, pessoas obedientes, até porque isso hoje é algo difícil de se perceber, principalmente na nossa nação, no nosso povo. Pessoas obedientes, porque a obediência em si já é mal vista. Segundo lugar, pessoas que estejam preocupadas em cumprir exatamente aquilo que você propôs a ela. Não apenas obedientes, mas preocupadas em cumprir literalmente aquilo que você propôs. Terceiro, pessoas extremamente inteligentes para saber que dentro dos seus pedidos existem variações que precisam ser deixadas claras e que estas variações precisam-se de parâmetros.
Veja que o servo disse: e se ela não quiser vir? O que é que eu faço? Parâmetros. Eu tenho parâmetros de cumprimento. Eu sou obediente, quero saber o que realmente o Senhor quer e vou fazer o máximo para cumprir, mas eu tenho que saber quais são as possibilidades, os meios que fazem com que eu possa ou não cumprir o que o Senhor quer que eu faça. Terceiro, não cumprindo por possibilidade esta posta aqui diante de nós, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Diante da dificuldade, o que é que eu faço? Então veja que aqui tinha um diálogo de abertura extremamente importante para que o servo soubesse literalmente o que fazer em todas as possibilidades. Em todas as possibilidades. E não foi Abraão que se preocupou com isso, foi o servo que se preocupou. É porque é o servo que estava preocupado no que fazer. Então o que foi que ele fez? A coisa que mais eu digo todo santo dia àqueles que estão comigo. Não sabe? Pergunta. Tá com dúvida? Pergunta. Não tem clareza? Pergunta. A pergunta é uma das chaves da sabedoria. E diante desta passagem aqui nós temos um servo extremamente sábio. Abraão estava cercado de servos extremamente sábios. A pergunta é a chave da sabedoria. É a chave do descobrimento, é a chave do despertar, é a chave do abrir de portas. Perguntas. E você que me acompanha nesse exato momento, lembre-se desse conceito de sabedoria. Perguntas. Se você não pergunta, você não cresce em sabedoria. Se você não pergunta, você não tem clareza daquilo que você está querendo saber. Se você não pergunta, você não tem abertura. Se você não pergunta, você não vira a chave da mente. A pergunta é importante até para o aprendizado. Porque quando você pergunta, você aciona um gatilho na sua mente que aquilo que você está questionando é importante. Você traz um gatilho para a mente de, opa, peraí, se eu estou perguntando, é porque isso é extremamente importante, eu vou ter que guardar. Então você tem um gatilho de armazenamento muito mais fácil da sua mente. Eu fiz hipnose e por este motivo eu falo a respeito disso. Então ali sai um servo extremamente preparado para aquela missão, visto que ele fechou todas as condições que se tinha para o que ele estava para realizar. E o que eu acho muito interessante no decorrer dessa história, no decorrer desse assunto, é o posicionamento deste servo. Quando o servo chega até a terra, ele para pensar o que é que ele tinha que fazer para encontrar essa moça. Ele não ia sair na cidade gritando: ei, quem é a mulher que quer Isaac? Não era isso que ele iria fazer, porque não ia dar certo. Então, para isto, ele precisava ter um pleno conhecimento cultural. E dentro do seu conhecimento cultural daquele povo, ele sabia que as mulheres vinham pegar água no poço. E aí ele aproveitou e condicionou esse momento dessas mulheres virem pegar água no poço e aproveitou para fazer um trato com Deus, porque ele sabia que ele poderia errar, mas que Deus não errava, porque ele já tinha visto no seu Senhor o quanto Deus era perfeito, o quanto Deus era certeiro. E com o aprendizado que ele teve com Abraão, seu senhor, e também com as experiências que ele passou do lado do seu senhor,
vendo a relação dele para com Deus, ele tinha um servo que confiava em Deus tanto quanto ele, mas que ao mesmo tempo tinha um conhecimento de que o Senhor era com o seu Senhor. E por isso, na oração deste servo, nós percebemos que ele diz aquilo que ele queria: Senhor, que o Senhor me apresente, que o Senhor me mostre, que o Senhor me traga esta mulher que eu vim aqui buscar para o meu Senhor. E eu venho aqui em nome do meu Senhor, e por este motivo eu oro a ti para o Deus do meu Senhor. Então veja que ali estava um servo que tinha a plena consciência e o pleno conhecimento de quem era o Deus do seu Senhor e o quanto o Deus do seu Senhor estava com ele. Na confiança daquele que ele via, sempre abençoando, sempre protegendo, sempre livrando, ele saberia que nesse momento ele não abandonaria, ele não deixaria de lado, ele não deixaria de fora esta causa, porque em outras causas que Abraão se pôs, o servo viu que Deus interviu, que Deus estendeu a mão, que Deus tratou com Abraão. E por este motivo, a oração do servo é: Senhor, está aqui um servo frágil para escolher, está aqui um servo de uma vista curta para as necessidades que o meu Senhor colocou sobre os meus ombros, mas que eu possa condicionar algumas coisas aqui e que o Senhor possa me ajudar nesse ponto. E que eu possa cumprir aquilo que o meu Senhor me pediu para que eu cumprisse. Então o servo de Deus, Abraão, estava cercado de um homem de uma sabedoria invejável. Porque não era apenas um homem obediente, mas era um homem que tinha critérios. E ao mesmo tempo um homem que cria. Ele fazia a tríade perfeita para ser servo de Abraão. Ele fazia jus ao seu Senhor. E ali ele pede ao Senhor que condicione uma mulher e aí dar as condições que ele poderia observar na mulher. Ele diz que eu peça água e ela me dê, e que ela também dê a beber aos meus camelos. E talvez você ache uma coisa extremamente simples o que ela fez, mas não foi algo simples. Até porque o servo de Abraão não estava só. E não estava apenas com um camelo. Paz a vocês que estão aí no YouTube. Lembre-se sempre que o Senhor abençoe as vossas vidas. Nós estamos falando de um animal que tem um armazenamento de água muito grande. Camelos, eles consomem em torno de 130 litros de água. Eu estou falando 130 litros de água. E não se sabe ao certo quantos camelos tinham ali, mas ele fala camelos, não fala camelo. Ali tem um plural. E vamos supor que, desgraçadamente, ali tenham 5 camelos. 5 camelos é quase 750 litros de água. Ela quase encheu uma caixa d'água de 1000 litros. Para dar a beber ao servo de Abraão e também aos camelos. Tirando do poço à mão. Então pare só para pensar o esforço daquela jovem em cumprir aquilo que
O servo de Abraão pôs diante de Deus como sinal. E o que é interessante é que quanto mais ela dava a beber aos camelos, mais o servo observava, será que é essa mesmo? E ela dava mais a beber, ele disse, será que é essa mesmo? E claro que o dar a beber foi o extremo do pedido, porque não era uma coisa tão simples. Por mais que as mulheres fossem acostumadas a ir buscar água ali, não era uma coisa tão simples dar quase 1.000 litros de água a camelos. Nós não estamos falando de um balde de água. Botei o balde, tirei o balde, dei de água e tá tudo certo. Nós estamos falando em quase 1.000 litros de água. Não é uma coisa tão simples. Então imagine que fosse um balde ali de 20 litros. Quantos baldes ela teve que trazer? No mínimo, ela trouxe ali uns 35 a 40 baldes de água. Ela teve que tirar do poço. 35 a 40 vezes. Ela foi lá no poço, pegou a água e deu. Foi lá no poço, voltou e deu. Então, o servo teve tempo suficiente de questionar se realmente aquela era a pessoa que ele estava em busca para levar de volta para seu servo. Uma coisa que eu aprendo nisso é que todas as vezes que tenhamos a possibilidade de pedir algo de Deus como sinal, nunca peça muito óbvio. Nunca peça muito fácil esse sinal, para que você não tenha dúvida se realmente foi Deus. Peça coisas extremamente difíceis, literalmente. Porque uma mulher dá quase 1.000 litros de água a camelos. Dar água de beber a ele era muito fácil. Mas dar água a beber aos seus camelos. E eu estou falando aqui que tenha 3 a 5 camelos. E se era mais? Então nós percebemos que não foi algo tão fácil. E quando a gente fala de pedido, de sinal a Deus, a gente precisa ter este parâmetro de fazer coisas ou de pedir sinais difíceis. Extremamente difíceis e sem possibilidade de obviedade. Se você olhar para o mesmo pedido de Gideão, por exemplo, ele diz, Senhor, que molhe o novelo e que a terra não molhe, e no outro dia que molhe a terra e que o novelo não molhe. Aquilo ali só Deus poderia fazer, tal proeza. Então veja que as confirmações de Deus, elas devem ser dentro de parâmetros difíceis. Complexos, para que você tenha consciência e clareza de que realmente é um sinal de Deus. E ao ver aquele servo que era realmente um sinal de Deus, ele simplesmente fala com aquela jovem, pede para que ela comunique à sua família e pergunta se ele poderia pousar em sua casa. E ela imediatamente vai falar com a sua família, se mostra uma pessoa hospitaleira. E a sua família fica entusiasmada por ver aquilo que estava acontecendo ali. E claro, o servo tem o cuidado de mostrar qual foi a condição pela qual ele escolheu aquela jovem para falar aquilo que ele tinha falado e mostrar as condições que ele tinha sobre sua vida para fazer tal feito. E claro, era um servo que tinha um cuidado de deixar as coisas extremamente claras e evidentes. E por este motivo teve êxito, e por este motivo trouxe a melhor pessoa para casar-se com o filho do seu senhor. E quando nós olhamos para um servo deste, nós temos
uma lição de vida como ser humano, como ter servos, como tratar as coisas com responsabilidade, e ainda chaves da sabedoria que nós aprendemos com esta história, com este servo, que nos edifica. E Deus nos trouxe aqui nesta madrugada, nesta manhã, justamente para compreender que precisamos aprender com esse servo e ao mesmo tempo entender que precisamos de servos como esses em nosso redor. E quando eu digo servos, são funcionários, são pessoas que estão ali na mesma trajetória que nós. Que nós nos cerquemos de pessoas com o mesmo propósito, com pessoas tão preocupadas com ela quanto elas são conosco, que haja reciprocidade. E que, ao mesmo tempo, pessoas que absorvam a sabedoria que Deus tem posto sobre sua vida. Então, que nesse momento possamos aprender com este servo. Possamos compreender que toda essa história nos traz lições, que nos edifica, que nos molda, porque se nós olharmos para este servo, nós podemos nos colocar como este servo e servir ao Senhor como este servo, com cuidado, com zelo, com sabedoria, com fidelidade. Nós podemos tirar inúmeras lições desse servo. E esta é a mensagem que Deus tem aos nossos corações nesse 4:59 de hoje. Que Deus estenda as mãos dele sobre a sua vida, que lhe abençoe grandemente. Nós vamos finalizando aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanham, quero agradecer a vocês que ajudam essa mensagem a ir além, compartilhando essa mensagem com outras pessoas, seja você que está aí no YouTube ou você que está no Instagram. Então, que Deus ele estenda as mãos sobre nossas vidas para que cumpramos o chamado do Senhor naquilo que Ele nos condicionou. E que o nome dEle seja glorificado neste feito. Amém? Quero agradecer a Deus por mais um 4:59 que nós estamos aqui, por nos trazer essa mensagem, claro, porque essa mensagem ela vem ao meu coração e eu compartilho ela com vocês, aquilo que Deus trouxe ao meu coração. Então, é um momento em que nós estamos em unidade aqui. É um momento em que nós nos interligamos por meio do propósito de Deus de estarmos aqui. Amém? Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo final de semana. Lembre-se que sábado e domingo temos estudo da Palavra de Deus às 21 horas, sábado e domingo. Às 21 horas estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, você que está aqui no Instagram. E não esquece, sábado e domingo tem estudo da Palavra de Deus. E a você que está aqui no YouTube, um ótimo final de semana para você. Deus abençoe sua vida. E lembre-se, final de semana